Marcos e viesse para o capítulo 1, nós vamos andar a partir do versículo 1. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 1. Antes de observarmos o texto, eu gostaria de observar com você algumas coisas. Olhe bem para mim, por gentileza, preciso da sua atenção, fique aqui comigo. Nós estamos num período de jejum. Quantos sabiam? Diga, eu já sabia. Aí, pronto, nós estamos num período de jejum, a igreja inteira, e você está sendo desafiado a jejuar, não é, ao longo da semana. Eu queria dizer uma coisa para você, bem pastoralmente, venha conosco, não é? Venha conosco. É uma hora de unidade, a gente deve se unir, não é? Uma hora importante em que a gente manifesta a nossa postura de coesão. Então eu chamo você para você se esforçar. É uma bênção a gente poder fazer isso. E fazemos isso nesse tempo, entendendo um tempo de renúncia, entendendo um tempo de clamor, entendendo um tempo em que a gente busca a Deus com mais determinação, onde a gente volta para o Senhor. Não é um tempo onde a gente exerce, tem a oportunidade de exercer o domínio próprio, inclusive. Olhe para mim, por favor, aqui, vou provocar você algumas vezes. Tem uma palavra, não se exclua. Não pense que não é com você. Não é? À medida em que a gente vai se excluindo de determinadas coisas, é possível que um pouco da rebelião vai tomando conta do nosso coração, e quando a rebelião se instala, irmãos, é difícil. Então pense bem nas suas ações, nas suas palavras, em como você se comporta. Não exclua a sua família. Não é? Eu acho interessante esse período de jejum, e esse é o nosso testemunho ao longo desses anos. Eu espero que o Senhor nos conserve assim. Não é? Tempo atrás, a Selma queria sair para a gente comer alguma coisa. Falei, faz tempo que não saímos nós quatro, vamos sair hoje à noite. Não é? E aí, a mesma hora que ela falou aquilo, ela viu que não tinha jeito. Não tinha jeito porque os 3 homens da casa, o jejum ia terminar depois das 19 horas. E os outros 2 tinham começado um período de 18 horas de jejum às 18 da tarde. Eles só iam comer no outro dia, depois do meio-dia. Então, esse tipo de coisa acontece lá na nossa casa com alguma frequência. Não é? Então, a gente para lá, e daí a Selma tem que perguntar quem é que vai jantar amanhã. Não é? Porque os horários e os propósitos nossos geram um pouco de complicação. Há uma confusão lá em casa, e eu gostaria muito que esse tipo de confusão existisse na sua casa. Certo? Que você olhasse assim, não soubesse quem vai almoçar hoje, como é que vai fazer amanhã, não é? E a gente pensar nessa maneira, em como que a gente vai ter esse desconforto. Porque isso é muito importante para nós nessa hora. Quem está entendendo o que eu estou falando, diga, eu estou entendendo. Então, nós estamos chamando você para isso, não estamos chamando você para pecar, para desviar, para falar mal dos outros. Nós estamos chamando você para você fazer aquilo que Jesus disse que a sua igreja faria, que os profetas fizeram, que Jesus fez, que os apóstolos fizeram. É praxe da igreja se humilhar diante de Deus em jejum. Não é? Então, estamos chamando você para a gente fazer isso. Em condições normais de saúde, aí você precisa estar um pouco atento a isso, em condições normais de saúde, comece abrindo mão de uma refeição. Não é? Experimente lá, amanhã eu não vou tomar o café da manhã, na terça eu não vou almoçar, na quarta eu não vou jantar, e aí você vai tirando uma refeição até que o seu organismo vá trabalhando com isso, não é? Em condições normais de saúde. Não é? Eu estou reprisando isso aqui para você. Depois que você se acostumar a tirar uma refeição, imagine que até o fim do mês, nós vamos até o dia 31 de março, imagine que até o fim do mês você faça pelo menos um jejum de 12 horas, se você nunca fez. Hoje de manhã eu expliquei, pessoal, como é que é fácil fazer isso. Você entra em jejum a partir das 18 horas, dorme 8 horas, no outro dia, às 6 da manhã, você já pode comer de novo. Olha que moleza. Você só não faz se não quiser. Entendeu aí, não? E aí você começa, então, por aí, desse jeito, vai soltando o organismo. Depois imagine fazer um jejum de 18 horas, entre as 18 horas, e só vai comer no outro dia, ao meio-dia. Tome água, cuide de alguma coisa, né? E depois imagine que até o fim do ano, até o fim do mês, imagine que até o fim do mês você fique aí 24 horas. Esses dias saí de um jejum simples aí, de 18 horas, com muita folga para chegar até as 24 horas tranquilamente. Só não prossegui, porque eu ia jantar lá na casa da minha mãe, aí não tinha jeito. Aí falei, vou comer tudo hoje. Tudo bem? Além disso, organize-se
Considere aí, veja lá com a sua família, veja como é que é a sua vida lá, e considere jejuar 5, 6 vezes por semana, estabeleça 1 ou 2 dias de folga. Sexta-feira, eu olhei para a turma lá em casa e falei, amanhã, depois do meio-dia, ninguém jejua, e domingo ninguém jejua. Pronto, vamos comer junto pelo menos um pouquinho esse fim de semana. Amanhã, segunda-feira, todo mundo volta à prática do jejum de casa normalmente. Nós estamos nessa pegada e eu queria muito olhar para você e saber que você está envolvido com isso. Nós estamos juntos nisso, buscando ao Senhor, nos humilhando diante dEle. Posso ouvir um amém aí? Amém. Segunda coisa que eu quero observar com você é que nesse período ainda nós desafiamos você a vir para o Evangelho de Marcos. Não é? Esse Evangelho que você tem na mão aí. Fique nele. Eu sei que você está lendo Apocalipse, etc., Isaías, não tem problema, leia lá, mas volte para o livro de Marcos. Olha só, eu não sei, vou dar um desafio para você, leia grandes porções. Se você não fez isso, leia o livro de Marcos numa semana. Começa hoje, termina sábado, faça um propósito de começar hoje, terminar sábado. Você vai ler 10 minutos por dia, vai sobrar tempo. Certo? Nunca fez isso? Ô, gente boa, está na hora de fazer. Não é? Uma coisinha diferente, promove resultados diferentes na nossa vida. Procure ver o Senhor em Marcos. Não é? Eu já li Marcos ao longo desses anos todos, tantas vezes. Então, às vezes, eu mudo a versão, eu leio de trás para frente, eu vou dando um jeito de fazer o capítulo entrar, o texto entrar de uma outra maneira. Então, seja criativo, veja como é que você faz. Fique no livro de Marcos. A partir de hoje, nossas pregações todas são aqui nesse texto. Além disso, nesse período nosso, ore mais. Diga comigo, ore mais. Dei um testemunho hoje de manhã, aqui na igreja, lá, dizendo para os irmãos que um dia desse, depois, irmãos, de começar o dia antes das 8, e visitar, e orar com várias pessoas, e fazer reunião, e orar no meio-dia, e orar às 18 horas, nos nossos horários de compromisso e tal, eu fui dormir depois das meia-noite, não é? Cuidei da saúde, pedalei 1 hora em casa, essas coisas todas que você faz, a gente vai fazendo. A hora que eu fui dormir, deitei, apagadaço assim, pensei comigo. Gente, eu não passei 10 minutos com Jesus em oração hoje. Você entendeu? Eu tinha orado com várias pessoas por telefone, tinha feito a oração do meio-dia, a oração das 18, mas eu não podia dizer que parei eu e Jesus para conversarmos por 10 minutos naquele dia. Isso não é regra, você sabe disso, não é regra, mas aquele dia aconteceu isso. Deixa eu falar uma coisa com você. Se a gente espremer tudo que você orou essa semana, dá 50 minutos? Porque às vezes, irmão, a gente se acostuma a orar pelo almoço. Senhor, muito obrigado por esse aleluia, esse almoço, amém, glória a Deus. Pronto. Aí a gente vai vivendo vida cristã, irmão, religiosa, de domingo em domingo nos cultos. Aí falta intimidade com o Senhor, falta prazer no Senhor, falta esse negócio. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, diga assim, estou entendendo. Eu não perguntei nem se você está gostando, né? Eu estou perguntando se você está entendendo. Porque a minha função aqui não é nem agradar muito você. Na verdade, minha função aqui é ajudar você um pouquinho a pensar em algumas coisas. Então, ore um pouco mais. Veja o Jesus que Marcos apresenta e fale com ele em oração. Fale com ele em oração. Esse é o seu privilégio. Última coisa. Nossa próxima ceia é dia 7 de abril. Diga comigo, 7 de abril. Você não vai faltar dia nenhum. Amém ou não amém? A única liberação que eu dou para você é se você tiver morrido. Aí você vai estar na glória, a gente vai ter sepultado você, aleluia. Quer dizer, aleluia não é que a gente vai ficar triste. Mas a única forma de você faltar. Quem quer morrer antes aí? Então está marcado, dia 7? Dia 7 de abril, nos encontramos aqui para a glória do Senhor. Né? Culto de ceia. Nunca pensei na minha vida que ia ter que fazer isso, lembrar o povo de que a gente não falta nos cultos, muito menos no culto de ceia. Não é? Culto da ceia, todo mundo aqui, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Posso ouvir um amém aí? Amém. Exceto aqueles que vão faltar. Né? Muito bem. Nós estávamos onde mesmo? Marcos capítulo 1, versículo 1. Vamos colocar na tela para mim, vão me ajudar aqui agora um pouquinho. Hoje de manhã a gente teve algumas dificuldades lá. Possivelmente agora a gente tenha também as mesmas, mas a gente vai superando isso. Pode dar um clique para mim, por favor? Muito bem. O texto está na sua Bíblia, e eu quero que você leia comigo como está na sua Bíblia, não importando a sua versão. Marcos capítulo 1, versículo 1. Podemos ler em voz bem grande? 1, 2, 3 e já.
princípio das boas notícias acerca de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Que coisa boa. O livro de Marcos foi escrito aí no final da década de 50 depois de Cristo. E eu vou dar uma pausa agora, porque todos esses domingos alguém vai subir aqui e vai dar uma ligeira introdução para o livro. A gente já fez isso em outras ocasiões, com outros livros, e hoje de manhã a Ângela está coordenando isso, e ela falou um pouquinho, dá algumas informações só para você ter algum tipo de cultura bíblica, não é? E o Ronaldo vai fazer isso agora à noite, e depois eu retomo aqui para a gente avançar. Graça e paz, irmãos. Amém? Glória a Deus. A gente combinou isso, né? Você está aí, está acordado? Bom, vamos lá. Algumas informações importantes aí, já que nós vamos passar o mês de março em cima do livro de Marcos, e todo domingo será dada alguma informação, alguma ênfase aqui a respeito disso, tá bom? Quem é o autor deste livro? Marcos, né? Está aí na sua Bíblia, está escrito ali num título ali, logicamente nos originais isso não está, mas está aí, é atribuído a Marcos, né? Se você ler o Evangelho de Marcos, você não vai encontrar ele se declarando escritor desse livro, desse Evangelho. Essa atribuição a esse Evangelho é dada somente em 125 da era cristã, né? Por um dos pais da igreja, Papias, cita Marcos como sendo o autor deste Evangelho. Marcos também ele é discípulo do apóstolo Pedro. Então, ele foi ensinado ali, discipulado pelo apóstolo Pedro. Alguns outros textos, né, na sua Bíblia, na nossa Bíblia, vão citar também alguma coisa sobre Marcos, e dá para se tirar algumas informações, né? Por exemplo, em Atos, capítulo 12, verso 13, cita lá Marcos, né? Diz que ele é mãe, aliás, ele é filho de Maria. Atos 12, 13, né, diz assim: percebendo isso, quem? Pedro, né, se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos. Aqui cita Maria como sendo a mãe de Marcos. Bateu na porta e uma serva veio e abriu a porta ali, recebendo Pedro naquela casa. A ocasião aqui é que Pedro tinha acabado de receber um livramento da parte do Senhor por um anjo, e quando ele percebeu que realmente foi um anjo que o livrou da prisão, ele se dirige à casa de Maria, bate na porta, e pelo fato dessa mulher ter uma serva ali pronta para abrir e atender ali os visitantes, ou abrir a porta, significa que ela era uma mulher de posses. Era uma mulher de muita influência ali em Jerusalém. Era uma mulher que recebia a igreja na sua casa. Pedro se dirige ali, os irmãos estão em oração ali naquela casa. Jesus vai frequentar essa casa em algumas ocasiões, né? Outros textos, Colossenses 4:10, né? Diz assim: Aristarco, meu companheiro de prisão, envia saudações, bem como Marcos, primo de Bernabé. Aqui diz, né, que Marcos é primo de Barnabé. Você lembra quem é Barnabé? Barnabé é aquele que fez a primeira viagem missionária com o apóstolo Paulo, e também até uma parte dessa viagem Marcos está com ele. Isso quer dizer que Marcos está ali no time, né, na primeira viagem missionária. Um outro texto, 1 Pedro 5,13, né, Pedro chama Marcos meu filho, né? Aqui Marcos é discípulo de Pedro e aprende muita coisa com esse apóstolo, e aqui uma expressão carinhosa, né? Uma forma carinhosa de se referir a esse discípulo amado. Atos também 12:25, diz assim: tendo terminado sua missão, Barnabé e Saulo voltaram de Jerusalém, levando consigo João, também chamado Marcos. Então, Marcos aqui, mais uma vez, é citado, Barnabé, mais uma vez citado, como sendo pessoas muito próximas do apóstolo Paulo. Alguma outra informação aqui, data da composição, né? Alguns estudiosos atribuem que este é o evangelho mais antigo, né? Na sua Bíblia vem Mateus, depois Marcos. Então, Marcos provavelmente é o primeiro evangelho a ser escrito, por volta aí do ano 50 e 70 da era cristã. Uma coisa interessante, isso é 30 a 40 anos depois da ascensão de Jesus aos céus. 30 a 40 anos. Quando eu estava observando isso daqui,
me veio à mente o texto de João 14, 26. 30, 40 anos depois, irmãos, é muito tempo para você lembrar muitos detalhes, muitas outras coisas. Né? E aí, o que diz lá em João 14, 26? Né? O que Jesus diz lá? Mas o Consolador, o Espírito Santo, que meu Pai enviará, vos ensinará e vos fará lembrar todas as coisas que eu tenho dito. Então, por uma ação sobrenatural e inspirada pelo Espírito Santo, é que esse Evangelho chegou em nossas mãos. É que esse Evangelho e outros foram escritos para o nosso proveito, para a nossa salvação. Destinatário, irmãos, destinatário aos gentios e aos cristãos da igreja de Roma. Provavelmente Marco e outros apóstolos tinham em mente os povos ali, muito próximos, aquelas regiões, irmãos. Eles tinham em mente, por exemplo, aqui a igreja cristã em Roma e outros gentios. Isso são as pessoas, né? As cartas que eles escrevem são destinatários ali para aqueles conterrâneos deles. Mas, irmãos, uma coisa maravilhosa é que o Espírito Santo foi muito além disso. Ele tinha em mente a minha vida e a sua vida. Então, esse Evangelho chegou, irmãos, a nossas mãos, né, por obra do Senhor. Deus tinha em mente como destino, irmão, todos os povos, todas as nações, em todo o tempo. A ênfase maior desse Evangelho, irmão, entre outras ênfases, vou citar uma aqui, é o reino de Deus chegou. E Jesus aqui, irmãos, para terminar, Jesus é apresentado como servo, aquele que veio para servir e não ser servido. Amém? Deus abençoe. Obrigado, Ronaldo. Pessoal aí que vai estar cuidando de nos municiar de algumas informações para você tê-las aí, não é? No seu conjunto de informações sobre a Bíblia. Antes de eu avançar aqui, eu preciso corrigir uma questão minha. Eu vou pedir para a Anne ficar em pé. Anne, por favor, fique em pé um instantinho. Cadê a Anne? Isso mesmo. Isso, Anne, fique em pé. Muito bem. Por favor, isso. Olha lá, pronto. A Anne, quando nós chegamos aqui nessa igreja, ela já era um dos membros aqui, e hoje ela está morando nos Estados Unidos, veio e passou um período aqui conosco, e eu acho que ela vai regressar, acho que amanhã, Anne, quando é? Terça-feira. Maurício, aproveita que você está aí pertinho, você pode chegar aí e nos representar nessa hora, impor as mãos sobre ela, nós queremos orar por ela. Eu tinha pedido até para ela me lembrar, e ela até veio aqui à frente, eu acabei esquecendo dela. Vamos orar juntos nessa hora? Ela retorna daqui para estar junto com o filho, netos, e nós queremos abençoá-la. Consegue orar aí, Maurício? Levante a voz aí, de repente a gente ouve você daqui e concordamos. Amém, amém. Muito obrigado, Maurício. Anne, Deus abençoe. Depois os irmãos, esqueça de dar um abraço nela. Deus abençoe, nos leva um abraço para o pessoal lá. Tá? Bem, está na tela, aliás, o pai precisou descer lá. Marcos capítulo 1, versículo 1, eles vão retomando aqui. Começa o texto dizendo, princípio da boa notícia de Jesus Cristo. Né? Princípio da boa notícia de Jesus, o Messias, o enviado, o ungido. E daí vai dizer, o Filho de Deus. É interessante essa questão, quando nós olhamos as Escrituras, crendo que as Escrituras são a palavra de um Deus vivo. Diga comigo, palavra do Deus vivo. Irmão, se isso que você tem na mão não é palavra de Deus, então a gente pode acabar com tudo aqui e ir embora. Podemos ir embora. Nós olhamos esse texto, temos esse texto em nossas mãos, crendo na inspiração, crendo no controle, crendo na proposta de um Deus que quer se revelar a nós. E esse Deus manifesta a sua fala e nos chama a concordar com ela. Ele apresenta Jesus como o seu profeta, como o seu Messias, como o seu ungido e como o seu filho. Então é muito importante nós entendermos essa verdade, não é? Jesus não é um filósofo, Jesus não é um bom homem, Jesus não é mais um mestre, Jesus não é alguém que tem alguma coisa boa para ensinar. Não, qualquer informação que você tenha acerca de Jesus, qualquer pensamento que você tenha sobre Jesus precisa estar fulcrado, baseado nessa verdade da palavra de Deus. Jesus é o Filho do Deus bendito. E aí o texto começa dizendo sobre a boa notícia. Diga comigo, boa notícia.
Pode dizer isso mais alto? Boa notícia. Ele é apresentado como uma boa notícia de Deus para as pessoas. E a boa notícia de Deus para aquelas gentes naquela época não era que os escravos todos seriam colocados em liberdade. A boa notícia para eles naquela época não é que Roma iria perder o seu domínio sobre as nações da terra, e aí inclusive Israel ia ficar livre para viver vida independente do domínio dos imperadores. Não, não era isso. Aliás, o governo romano ainda durou mais 300, quase 400 anos depois disso aqui. A boa notícia não era de que a fome iria acabar. A boa notícia não é que os homens não ficariam mais doentes e que a nossa raça, a raça humana, se tornaria menos violenta. Aliás, deixa eu fazer um parênteses aqui. Você já observou como a nossa raça é violenta? É só prestar atenção um pouquinho na nossa cidade e em algumas das suas reações. Você vai ver que a nossa raça é uma raça violenta. Não é? A boa notícia não é que os filhos seriam obedientes aos pais e a população do mundo ia viver em paz e os casamentos iam ser perfeitos. Essa não é a boa notícia. A boa notícia que rasgou os céus, irmãos, saiu do trono de Deus para atingir a humanidade é essa: Jesus Cristo veio. O Filho de Deus se encarnou, Ele chegou. E aí Marcos começa a apresentar Jesus. E uma das coisas que Marcos apresenta em Jesus é que Jesus é maior. Diga comigo, Jesus é maior. Diga isso firme comigo nessa hora. Jesus é maior. Jesus é maior que o diabo. Jesus já começa vencendo o diabo lá no deserto. Depois Jesus começa a vencer os demônios, espíritos imundos, e Jesus vence as doenças. Jesus é maior do que os grandes da terra, Jesus é maior do que a criação. Ele vai acalmar o mar, Ele vai acalmar o vento, Ele vai andar sobre as águas. Você vai ver Jesus maior do que todo tipo de enfermidade. Marcos termina apresentando Jesus maior do que a morte. Ele sucumbe numa sexta-feira, mas no domingo pela manhã Ele ressuscita para a honra e glória do Deus vivo. Jesus é maior, Ele é a boa notícia. Ele é o Filho de Deus que se fez carne e o reino dos céus chegou com Ele. E a mensagem exposta nos evangelhos, e inclusive Marcos, vai dizer para nós que em Jesus Cristo o diabo é derrotado. Em Jesus Cristo o pecado é derrotado. Em Jesus Cristo o mundo é derrotado. E a mensagem de Jesus é essa: arrependei-vos e creiam no Evangelho. Olha que coisa maravilhosa. Essa é a mensagem de Deus. E essa boa notícia é uma notícia para os doentes. Essa boa notícia é uma notícia para os feridos de alma. Essa boa notícia era uma boa notícia para os cansados, para os oprimidos, para aqueles que olhavam para a vida e olham para a vida sem encontrar qualquer saída. Essa boa notícia, irmãos e irmãs, é para as pessoas que moram nas mansões aqui de Maringá, para aqueles que frequentam as nossas universidades, para aqueles que moram nas nossas periferias, para os 68,5 milhões de pessoas como você, mulheres como você, homens como você, que têm filhos como você, 68,5 milhões que foram forçados a saírem de suas casas e compõem a hoste dos refugiados esparramados pelo mundo inteiro. Essa é a boa notícia para eles, inclusive fora de casa. É boa notícia para os desempregados que encontrarão emprego essa semana ou vão perdurar mais um tempo, talvez, sem emprego. Essa é a boa notícia para aqueles que não têm filhos. Essa é a boa notícia para os filhos, para aqueles que têm filhos e que os filhos estão dando trabalho. Essa é a boa notícia para aqueles que casaram, para aqueles que vivem bem no casamento, para aqueles que têm um casamento complicado, para aqueles que se divorciaram. Essa é a boa notícia para os confusos, para os desorientados. Olhe bem para mim. Essa é a boa notícia para aqueles que pecaram e para aqueles que, inclusive, assustaram-se esses dias em saber que ainda cometem determinado tipo de pecado. Tem alguém aqui que levantaria a mão para nós aqui, para concordar que talvez esses dias você pecou e a hora que você terminou aquele pecado, você olhou e falou assim: não é possível que eu ainda estou pecando esse tipo de coisa. Tem alguém aqui, nesse jeito aqui? Ótimo. Há uma boa notícia para mim e para você. Jesus Cristo, o Filho de Deus, bendito e louvado seja o nome dele. E ele chega então trazendo o reino de Deus em toda a sua força, em toda a sua glória, em toda a sua pujança. E ele vai dizendo para todo mundo, seja em Roma, seja em Maringá, o reino de Deus chegou.
arrependei-vos, creiam no Evangelho, e aí vocês serão salvos. Que coisa boa. Vou chamar você para você se colocar em pé. A Priscila vai chegar até a frente aqui agora, o Ed vai ajudar. Deixa a sua Bíblia aí, não tem problema, fique em pé onde você está. Essa canção, irmãos, ela foi entoada ao longo das décadas no meio da igreja de Jesus Cristo, e nós chamamos você para a gente cantar junto. Ela diz assim: só por Jesus. Diga comigo, só por Jesus. Diga firme, só por Jesus é que nós somos salvos. A igreja de manhã hoje cantou bonito, e a igreja noturna vai cantar bonito também para a glória do Senhor. A letra vai ser projetada aqui na tela, e você vai entoar essa canção junto com a Priscila e com todos nós nessa hora. Cristo veio dos santos céus, veio do mal. Solte a voz. Dado foi pelo amor de Deus em nossa redenção. Diga firme. Por Jesus somente salvo está o crente. Só por Jesus, Só por Jesus é que nós somos salvos. Só por Jesus é que nós somos salvos. Oh, que graça nos revelou quando Ele veio ao mundo. Compaixão sem igual mostrou a todo pecador. Solte a voz. Sim, por sua morte temos era sorte. Só por Jesus é que nós somos salvos. Só por Jesus é que nós somos salvos. Nem as lágrimas, nem a dor podem a paz ganhar-nos. Nossas obras são sem valor para o perdão comprar. sem pagar-nos nada, Vida nos é dada. Só por Jesus é que nós somos salvos. Só por Jesus é que nós somos salvos. Confiados em Cristo já, pleno perdão nós temos. Fez-nos nosso Pai Deus Jeová, filhos por adoção. Salvos nele estamos, glória a Deus rendamos. Só por Jesus é que nós somos salvos. Só por Jesus é que nós somos salvos. Aleluia, olha que bom. Põe a última estrofe de novo para mim, Gabi. A última estrofe. confiados em Cristo. Solte a voz. No pé. Solte a voz. Deus Jeová, filhos por adoção. Aleluia, salvo estamos. Glória a Deus, rendamos. Só por Jesus. Só por Jesus É que nós somos salvos. Só por Jesus é que nós somos. Dê um glória a Deus aí onde você está. Os salvos saúdam o Senhor. Louvado seja o nome dele.
E você pode sentar-se, a menos que você queira ouvir o resto da pregação, tudo de pé. Eu queria pensar rapidamente com você sobre João Marcos, e partindo da vida dele, introduzindo esse tempo que vamos ficar aqui, eu achei interessante que na introdução hoje de manhã, a Ângela propôs algumas coisas que eu vou observar agora, Ronaldo reprisou, não é aquilo que a gente vai falar algumas coisas. Peço que você chame atenção, que você tenha atenção e venha comigo. Eu fiz uma pesquisa, ela não é exaustiva, mas achei 7 referências sobre João Marcos. Vou observar algumas. Aliás, eu devo mencionar as 7, se você prestar atenção, mas vou me focar em algumas e vou dividir essas informações em blocos. Primeiro bloco, por favor, me dê um clique, é o bloco das referências iniciais. São 3 pontos. Primeiro, o versículo 12 do capítulo 12 de Atos. Não é? O livro de Marcos, o Evangelho não é autobiográfico, há uma menção sutil sobre Marcos, segundo os estudiosos, segundo a tradição, não é? Que ele faz de si mesmo, mas ela é bem sutil. Então, as informações sobre Marcos estão fora do seu Evangelho, e a primeira vez que é mencionado o nome de João Marcos está no capítulo 12, versículo 12 de Atos. Aqui temos a sua primeira menção a ele. Quando Pedro entendeu o que havia acontecido. Você se lembra? Pedro estava preso, o anjo do Senhor foi lá, operou um milagre maravilhoso de libertação. E aí Pedro, quando ele caiu em si do livramento que Deus tinha realizado, foi para a casa de Maria. E aí, a primeira menção é João Marcos, a mãe de João Marcos. O nome dele é João e o sobrenome Marcos, e ele é tratado como Marcos ou João Marcos em todos os textos da Bíblia. E aí a palavra de Deus vai dizer que muitas pessoas estavam reunidas na casa de Maria orando. Diga comigo, reunidas em oração. Então, a primeira observação sobre João Marcos, ela é feita lá nos anos 36 depois de Cristo. Não é? O Evangelho estava começando a se espalhar, faziam somente 6 anos que Jesus tinha morrido, né, e ressuscitado, e os apóstolos estavam concentrados em Jerusalém, uma série de coisas já estavam acontecendo pelo mundo, e aí a Bíblia vai dizer para mim e para você que esse tal de João Marcos era filho de Maria, e eu quero pensar rapidamente com ela, porque ela é um bom exemplo para nós. Mantenha seus olhos aqui em mim, por favor. Maria era uma mulher de posses. Ela tinha um prestígio social, e não somente social, mas ela tinha um prestígio de sua fé no meio da igreja de Cristo Jesus. Segundo a tradição, segundo o que a gente ouve dos pais da igreja, lá de trás, os comentários iniciais, foi na casa dela que Jesus realizou a última ceia. Nesse mesmo cenáculo, nesse mesmo salão, onde a igreja estava reunida, orando por Pedro, pelo seu livramento, e é por isso que a gente insiste muito com essa igreja para orar, porque o povo orava incessantemente por causa das coisas, e Deus ia fazendo milagres no meio dele. Olhe bem para mim aqui, por favor. Talvez eu e você não vejamos tantos milagres, porque a gente não tem o hábito de orar com mais firmeza, com mais agonia da alma. Não é? E a igreja vai falar para nós isso, e possivelmente esse lugar onde eles estão reunidos é o mesmo lugar onde Jesus celebrou a sua última ceia. O lugar também onde os apóstolos, quando Jesus foi elevado aos céus aos olhos deles, a Bíblia diz que eles voltaram juntamente com suas esposas, estava lá Maria, mãe de Jesus, e outras pessoas estavam reunidos nesse cenáculo, Atos capítulo 1, versículo 13. Era na casa dessa mulher. Por ter mais recursos, por ter mais posses, por ter mais condição que os outros membros da igreja naquela época, ela brigava e com a sua riqueza servia os demais. Com a sua capacidade financeira, ela abençoava os demais irmãos, os demais seguidores de Jesus Cristo, e o texto vai deixando isso claro para nós. Ela, inclusive, fez da sua casa um lugar onde muitos podiam ir para orar, para aprender a palavra, para partilhar a vida. E nisso, então, Maria vai se tornando um grande exemplo para nós todos. Não é? O exemplo de que aquele que pode mais ajuda quem pode menos. Essa é a regra do Evangelho. Esse é o princípio do Evangelho. E nós não podemos nos esquecer disso de jeito nenhum. Então, João Marcos vai crescendo nesse ambiente, ele vai vendo essas coisas. Jesus frequentava a casa dele, Jesus se avizinhava dele, então ele conhecia Jesus de vista, muito embora não fosse um dos seus seguidores. Deve ter visto muitos dos milagres de Jesus, acompanhado um tantão de coisas, e a próxima menção acerca dele é no próximo slide. Por favor, a gente vai para Atos capítulo 12, versículo 25.
Aí mesmo, ó, a palavra de Deus vai dizer, Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, e o serviço era esse. Capítulo 11, a igreja de Antioquia havia feito uma coleta, uma oferta, e enviado para os pobres em Jerusalém. Aqueles que podem mais, servem os que podem menos. Essa é a máxima do Evangelho, sempre foi assim. E daí, Paulo e Barnabé vêm trazer aquilo, e a oferta é esparramada no meio da igreja em Jerusalém. Quando eles terminaram esse serviço, eles voltaram de Jerusalém para Antioquia, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. Aqueles apóstolos, aqueles homens já experimentados no trabalho do Senhor, a gente caminhando com Deus, Paulo e Barnabé serviam e pastoreavam a igreja em Antioquia, uma igreja viva, uma igreja de gentios, uma igreja que estava esparramando o evangelho e o poder de Deus pelo mundo, eles estavam experimentando tantas coisas lá, eles reconhecem em João Marcos algo bom, eles reconhecem naquele rapaz algo importante que poderia ser útil para a igreja lá em Antioquia, então eles levam João Marcos junto com eles para viver em Antioquia por um tempo. A próxima referência a João Marcos está, e você mantém a sua Bíblia aberta comigo aí, ó, Atos capítulo 13, versículo 5, eu vou colocar na tela, mas você pode ir seguindo aí também. Esse texto agora, ele já é um texto do ano aí de 46, mais ou menos, depois de Cristo. Ó, 10 anos se passaram depois da primeira menção. E agora fala-se novamente de João Marcos. Em primeiro lugar, sua casa era uma casa de oração. Em segundo lugar, vai falar que ele é levado por Paulo e Barnabé, gostaram da companhia dele, da presença dele, trouxeram ele para caminhar juntos. Essa é a próxima menção, agora 10 anos depois. João Marcos continua firme. João Marcos continua crente, João Marcos continua despertando nos homens de Deus, nos líderes da igreja, a vontade de tê-lo perto, e aí a Bíblia diz lá no capítulo 13, versículo 1, que o Espírito Santo encontrou a igreja em jejum e oração, e se manifestou no meio deles e diz, olha, separem para mim Barnabé e Paulo, tem uma missão importantíssima, o reino vai ser esparramado, vai chegar em lugares onde ele nunca chegou antes, e eu quero liderar esse negócio, separa Barnabé e Paulo, e eles vão então para essa missão, e a palavra de Deus vai dizer no capítulo 13, versículo 5, que João Marcos fazia parte dessa missão. Quando chegaram à cidade de Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas, e eles tinham João Marcos para ajudá-los no trabalho missionário. Então João Marcos avança agora, continuando crente, continuando disposto, continuando querendo evangelizar, continuando querendo ver almas salvas, continuando a querer servir seus líderes. Lá vai João Marcos 10 anos depois da sua primeira menção. Esse é o primeiro bloco que eu queria observar com você, essas referências iniciais sobre ele. Agora entra um segundo bloco que eu quero propor para você e chamar a sua atenção. Põe na tela para mim, por gentileza. Eu estou chamando desse bloco de o fracasso. Pode dizer isso comigo? O fracasso. O fracasso. Não é? Versículo 13 do capítulo 13, o texto diz que Paulo e os seus companheiros estavam navegando de lá para cá, de cá para lá. Deus estava abençoando, fazendo um monte de coisas, operando sinais, maravilhas, o evangelho estava sendo pregado. E ele então, juntamente com seus companheiros, navegaram da cidade de Pafos até Perge, uma cidade da província da Panfilha. Porém, João Marcos os deixou e voltou para Jerusalém. Isso agora já é mais ou menos no ano 47 depois de Cristo, alguns meses depois deles terem saído em viagem. Preste atenção, Marcos e Paulo e Barnabé lideram uma equipe sob a direção do Espírito Santo. Aquilo era uma obra de Deus. Eles estavam envolvidos num projeto de Deus. Deus estava enviando seus anjos e seu Espírito à frente deles. Coisas maravilhosas estavam sendo feitas naquelas cidades em nome e pelo poder do sangue de Jesus Cristo. E Marcos tinha sido incluído, tinha sido lhe dada a oportunidade de estar junto, de ver, de auxiliar. Ele era um dos partícipes de tudo aquilo que estava acontecendo, mas por algum motivo ele para o trabalho no meio. Por algum motivo, ele deixa os seus companheiros antes da conclusão da tarefa, antes da conclusão da viagem, e a gente vai ter uma ideia do impacto disso na vida dele e na relação dele com o grande apóstolo Paulo, no próximo texto que eu vou observar com você. Ele vai para a tela agora, por favor. Capítulo 15 de Atos, versículos 36 e 39. Deixa eu só dizer para você, esse texto aqui, ele está sendo dito, quando a gente observa esse texto, ele é 2 anos depois do capítulo 13, versículo 13. 2 anos se passaram.
Versículo 36 de Atos 15 diz assim: alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor. Vamos fazer isso para ver como é que eles estão, como é que está a fé deles, como é que esses irmãos queridos passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos, mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde da Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a se separar. É por isso que eu penso na atitude de Marcos como um período de fracasso. Aqui a gente está olhando Marcos num período de complicações na sua vida. Ele não fez escolhas muito corretas e agora ele está sofrendo um pouquinho da consequência. Paulo havia considerado a ação dele 2 anos atrás e estava com Marcos meio entalado ainda na garganta com a atitude dele. E agora Barnabé fala: vamos levar Marcos junto conosco. E Paulo fala o seguinte: não levo de jeito nenhum. Não é justo a gente levar ele abandonou a gente da outra vez. Ele não esteve conosco até o fim. Ele não foi fiel no seu chamado, ele não foi fiel na sua proposta, ele não foi fiel em andar conosco, eu não confio nele, não serve para andar comigo, não me interessa a companhia dele, e eu queria saber se você concorda comigo que isso deveria ter sido uma marca muito ruim na vida de João Marcos. Muito ruim. Se avaliado pelo grande apóstolo Paulo de uma forma negativa como essa, deve ter sido um grande peso para ele, uma informação ruim no seu currículo. Agora pense numa outra coisa. Imagine que esse tipo de questão foi se esparramando no meio da igreja. Imagine que os demais obreiros daquela época começaram a ter essa informação sobre isso, porque eles perceberam o que estava acontecendo, e aquela fama, então, de Marcos deve ter começado a correr no meio do povo, no meio da igreja. E ele agora é visto com algum senão. Olhe para mim, por favor, mantenha sua mente aqui comigo. Marcos conhecia Jesus. Marcos era um crente em Jesus. Marcos tinha o respeito da igreja em Jerusalém, tinha o respeito da igreja em Antioquia. A ele foi dada uma oportunidade de servir a Paulo e Barnabé numa ação poderosa do Espírito Santo, mas a palavra de Deus diz para mim e para você que Marcos errou. Marcos falhou, Marcos não concluiu o seu trabalho, Marcos gerou uma frustração, Marcos gerou uma decepção, e por causa disso ele experimentou a rejeição, ele foi desqualificado, ele foi avaliado negativamente. Preste atenção um instante. Eu fico imaginando como é que será que Marcos lidou com a rejeição de alguém tão brilhante e tão autorizado como o apóstolo Paulo. Como é que será que foi ouvir um não tão sonoro de um homem de tanta autoridade, de tanta projeção? Como é que será que foi? Fico pensando, o que ele fez diante da vergonha que ele começou a lidar com ela aqui e ali. Fico pensando quais eram as reações dele com os comentários que às vezes se faziam em algumas rodas ou por cima do ombro, quando ele passava em algumas igrejas, talvez, em alguns círculos de obreiros. Fico pensando que tipo de resposta ele dava para as pessoas. Como é que ele lidava com o constrangimento daquela situação. Deixa eu falar com você um pouquinho. Se você está aqui nessa noite e já viveu, e quando eu falo de viver, é viver, arriscar, enfrentar a vida. Se você já viveu algum tempo aí, o suficiente, eu imagino que você já conhece o fracasso. Dificilmente um ser humano passa por essa terra sem conhecer o fracasso. Certo? Frustração de sonho. Imagino que se você já viveu a vida mesmo, você sabe o que é a rejeição. Imagino que se você sabe o que é o peso de olhares de reprovação, comentários nas rodinhas a seu respeito, acerca do seu filho, ou do seu casamento, sei lá, alguma coisa desse tipo. Se você já enfrentou a acusação da própria consciência, então acho que dá para a gente imaginar o que é que João Marcos deveria estar passando naquele momento ali. É isso? Consegue? Então, fico pensando nisso um pouco, porque é assim que termina esse segundo bloco, não é? Lá em 47 depois de Cristo, 49 depois de Cristo, me perdoe, não é? É isso que está acontecendo na vida de
João Marcos, se você é bom de matemática, acho que 13 anos depois da primeira menção a ele. Quero chamar você então agora para um outro bloco acerca de João Marcos. Ele vai ser colocado na tela. Eu chamei esse bloco de reaparecimento, você pode chamar de outras coisas como você preferir. Preste bem atenção agora. Nós estamos no ano 60 depois de Cristo. Mais ou menos 60 depois de Cristo. 60, 61 depois de Cristo. O que está acontecendo na história da igreja agora? O apóstolo Paulo está preso em Roma. Nessa primeira prisão em Roma, ele está preso por questões religiosas. Os judeus pegaram ele lá em Jerusalém, começaram a falar mal dele. Aí chegou uma hora que ele apelou para César, aí ele veio como cidadão romano para encarar César em Roma. É a sua primeira prisão ali. Ele está preso no que talvez a gente chamaria hoje de um regime semiaberto. Aliás, no regime aberto, ele está na sua própria casa, alguns guardas tomam conta dele, possivelmente ele tem que prestar contas da sua vida. Naquela época não tinha tornozeleira eletrônica de jeito nenhum, mas eles usavam alguns mecanismos ali para manter aquele homem naquela circunstância. Ele é um prisioneiro do Império Romano. Naquela ocasião, nessa primeira prisão, Paulo escreve 4 poderosas cartas. A carta de Efésios, chamada de Carta das Regiões Celestiais. Ele escreve a carta aos Filipenses, a carta da alegria. Ele escreve carta a Filemão, e ele escreve a carta aos Colossenses. E isso é tão maravilhoso, porque nesse período da vida, João Marcos reaparece. Não é? E eu disse para você que nós estamos no ano 60, e disse para você que a última menção a João Marcos foi no ano de 49. E no ano de 49, Paulo diz acerca de João Marcos: não me serve. Não quero andando comigo. Não quero fazendo parte do meu time. Não quero próximo de mim. Não me serve. Não confio nesse rapaz. Agora nós estamos no ano de 60 depois de Cristo. Você vê o que está escrito na tela? Paulo escreve 4 cartas e uma delas aos Colossenses. Veja o que ele diz no finalzinho da carta de Colossenses. Escrevendo para os irmãos, ele diz o seguinte: ó irmandade, saúda-vos Aristarco. Ele é prisioneiro comigo. Marcos, primo de Barnabé. Presta atenção, gente. Eu já falei sobre ele com vocês. Vocês já receberam instruções minhas acerca dele. Se ele aparecia em Colossos, acolhei-o. Manda saudação para vocês também, Jesus, conhecido por justo. A última frase lá no versículo 11 sobre essa tríade é essa aqui, ó: eles têm sido o meu lenitivo. Que coisa boa. Você percebe agora como Paulo se refere a João Marcos. Há anos atrás, possivelmente aí 12, 13 anos atrás, quando João Marcos errou, ou ali 10, 11 anos, quando ele rejeitou João Marcos, ele disse assim: não me serve. Agora você viu o que ele diz de João Marcos? Ele diz assim acerca de João Marcos: meu lenitivo, alguém que me alivia, alguém que me refrigera, alguém que me faz bem. Veja na carta a Filemão, por favor, me ponha o próximo slide na tela. Não é? Filemão só tem um capítulo, então a gente não coloca Filemão capítulo 1, a gente só menciona os versículos, né? Aquele 2 pontos ali está errado. É Filemão 23 e 24. Saúdam-te, Epáfras. Amigo Filemão, Epáfras saúda você, prisioneiro comigo. Em Cristo Jesus. Saúda-te, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus, como é que termina? Cooperadores. Você vê agora como ele se refere a João Marcos. Ele chama João Marcos de meu cooperador. Alguém em quem eu posso me apoiar. Alguém que me ajuda, alguém que me abençoa. Meu lenitivo. Que coisa boa. Eu fico imaginando que mudança. A opinião de Paulo muda. A relação com João Marcos muda. Alguma coisa, irmãos, não registrada no texto bíblico aconteceu na vida de João Marcos, a ponto de que agora ele foi reinserido na amizade do grande apóstolo Paulo. Ele foi trazido para aquele círculo íntimo de Paulo novamente, e eu fico pensando que depois daquele erro e daquela rejeição, algumas coisas ele deve ter feito. A primeira coisa que eu acho, com certeza, que João Marcos fez foi permanecer crente. Diga comigo, permanecer crente. Permaneceu crente. E nas falas dele com ele mesmo, ele deve ter dito a si mesmo algumas vezes: errei com Paulo, hein? Errei.
falhei, hein? As coisas não deram certo. Ai, foi duro ter sido rejeitado. Ai, como é duro ter que lidar com esses constrangimentos que eu tenho que passar. Abençoado o dia que eu fiz aquela besteira. Não é? Fico pensando que nas suas falas, ele teve que tratar consigo mesmo em alguns momentos, não foi colocando as coisas debaixo do tapete, ele teve que considerar a sua falha. Mas eu imagino que enquanto ele observava as próprias falhas, ele dizia a si mesmo: mas eu sou de Jesus, eu errei, mas sou de Jesus. Eu falhei, mas Jesus me ampara, Jesus me perdoa. Ah, Jesus me ajuda, Jesus me sustenta. Eu falhei, perdi a amizade de Paulo. Ah, mas eu vou continuar amando o meu Senhor, temendo o meu Senhor, servindo o meu Senhor. Imagino que João Marcos permaneceu crente enquanto a relação com Paulo estava comprometida. Uma outra coisa que eu imagino, com certeza, que João Marcos teve que fazer nesse período para que as coisas mudassem, né? Antes, nesse momento do seu fracasso, antes da reinserção na companhia de Paulo, é que ele teve que superar. Diga comigo, superar. Pode dizer mais alto? Superar. Irmãos, João Marcos não morreu no erro. João Marcos, irmãos, não ficou carregando uma lápide nas costas, dizendo: estou vivo, mas aqui jaz meus sonhos, aqui jazem minha vida, aqui jazem minha utilidade. Não é? Ele não carrega o seu erro nas costas no dia a dia. E ele não fica travado no momento do seu infortúnio. Olhe bem para mim, por favor. Talvez você esteja sentado aqui me ouvindo e você está travado no seu erro, parado no fracasso do ministério, no fracasso do casamento, no fracasso da criação dos filhos, no fracasso daquele negócio, no fracasso dos estudos. Às vezes você está sentado aqui e tem uma lápide que só você não vê, mas o Espírito Santo de Deus está cutucando você para você encarar ela, porque lá atrás, quando a sua filha fez aquele absurdo, ou quando o seu marido traiu você, você começou a morrer. Quando eu olho para João Marcos, eu não vejo João Marcos dizendo para si mesmo: errei, agora minha vida acabou. Me parece que em algum momento ele disse a si mesmo: o meu Deus está comigo, eu amo Jesus, errei, mas eu vou me levantar daqui. Gosto de olhar para João Marcos, irmãos, e ver um homem que não ficou parado na rejeição de Paulo. Ele teve que trabalhar suas próprias emoções. E talvez você esteja sentado aqui me ouvindo e você precisa levar mais a sério suas emoções e cuidar delas. Com a ajuda de Deus, curar as suas memórias. Com a ajuda de Deus, olhar para a vida com outros olhos. Eu fico olhando para João Marcos e vendo que enquanto ele tinha a rejeição de Paulo, ele aceitou a acolhida de Barnabé. Quando Paulo disse: não anda comigo, Barnabé pegou João Marcos e falou: então anda comigo um pouquinho. É bonito, Barnabé. Quando Paulo era rejeitado pela igreja de Jerusalém, quem acolheu Paulo foi Barnabé. Agora, quando Paulo rejeita João Marcos, quem acolhe João Marcos? Barnabé. Irmãos, tem gente que precisa que você seja um grande Barnabé na vida deles. É um ministério que precisa estar dentro da igreja. Alguém que sabe acolher os outros. Barnabé faz isso. E eu acho tão maravilhoso isso, porque enquanto trabalha as suas emoções, enquanto tem que encarar os próprios erros e manter a fé em Jesus, eu fico olhando para João Marcos abrindo-se para os irmãos. E daí ele aproveita a amizade de Pedro, e Pedro vai envolvendo ele, e ele vai se percebendo e se valendo dos apoios que ele tinha disponível. Quando eu olho para João Marcos, eu fico imaginando um homem que se dispôs a reconstruir a própria fama. Eu não vou viver com essa fama o resto da vida. Então ele vai reconstruir a vida, ele vai reconstruir o ministério, ele dá a si mesmo novas oportunidades, ele se permite sonhar e viver coisas novas. Eu fico imaginando que entre a rejeição de Paulo e a acolhida de Paulo, o momento em que Paulo acolhe João Marcos novamente, ele teve que amadurecer. Olhe bem para mim, por favor, irmãos. Às vezes nós estamos com 50 anos nas costas, reagindo com uma menininha de 15 anos. Nós estamos com 50 anos nas costas, reagindo com um menininho de 18 anos. Nós estamos com 30 anos de igreja, reagindo como um novo convertido. Nós estamos liderando célula, agindo como gente que se converteu ontem. Irmãos, há uma proposta de Deus para nós, que nós precisamos amadurecer. Amadurecer.
E eu imagino que João Marcos olhou para a vida e entendeu que tem coisas que a gente não faz. A gente pode até querer, mas não faz. Tem coisas que a gente não diz, a gente pensa, mas não fala de jeito nenhum. Eu fico olhando para João Marcos e fico pensando que ele entendeu que tem coisas que a gente não admite na mente nem no coração. Quando eu olho para João Marcos nesse período aqui, entre a rejeição e a acolhida, eu fico imaginando que ele entendeu que não podia manter a amargura contra Paulo no coração. Olha só, veja se não amadureceu. Paulo me rejeitou, mas eu não vou ficar com ódio no coração contra ele, não vou ficar com amargura no coração contra ele. Talvez você esteja aqui dentro e tenha que tomar uma decisão. Não vou ficar nutrindo essa amargura contra o meu marido, não vou ficar nutrindo essa amargura contra o meu irmão, contra o meu pai, contra o meu filho, contra o pastor, contra o... João Marcos teve que amadurecer. Não é? Queria pedir para pôr na tela o último texto que eu quero ler com você aqui. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 11. O texto diz assim: somente Lucas está comigo. Aliás, Paulo fala algumas coisas muito tristes antes. Ele está terminando a última carta dele. Essa aqui é a última porção registrada do apóstolo Paulo. Ele diz assim: somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze Marcos para perto de mim, porque Marcos me é muito útil no ministério. Deixa eu dizer uma coisa para você. Agora nós estamos em 66 depois de Cristo. 66 depois de Cristo. 30 anos depois da primeira menção a João Marcos. Agora, Paulo está preso em Roma novamente. Agora, ele não está preso por motivos religiosos, ele está preso por motivos políticos. Quem ordenou a sua prisão foi o próprio imperador, foi a cúpula romana que determinaram a sua prisão. Ele era embaixador de um tal de Cristos, que se dizia rei do judeu, e ele então agora era caçado por Roma. Ele agora não está preso, irmãos, na sua casa, ele não está em regime aberto, ele está numa masmorra, enfiado lá no cárcere, em condições pouco salubres. Olhe para Marcos, olhe para João, olhe para Paulo. Ele não vai sair dali. Algum tempo depois, a espada desce por sobre a sua coluna e ele é sacrificado. Ele vai dizer: estou entregando a minha vida, está acabando tudo. Ele tem essa noção. Mas você observa as últimas palavras de Paulo acerca de João Marcos. Ele diz o seguinte: me é útil para o ministério. Que coisa boa, não é? Agora, uma outra coisa. Eu falei para você que a primeira menção a ele foi há 30 anos atrás. Deixa eu dizer uma coisa para você. Faz 30 anos que esse homem continua temendo a Deus. Faz 30 anos que ele serve a igreja do Senhor. 30 anos que ele serve os seus líderes. 30 anos que ele se sacrifica em prol do esparramar do Evangelho de Jesus Cristo. Faz 30 anos que a sua história é uma história de superação, de perseverança pelo poder de Jesus Cristo. Um homem que caiu lá atrás, mas que pela graça de Deus se levantou. Olhe para mim, por favor. Quero encerrar esse tempo aqui nos minutos finais que eu tenho. Eu acho que a gente não pode sair daqui, dessa noite, sem algumas certezas no coração. Não é? A primeira certeza, que eu imagino que a gente não pode sair daqui sem tê-la bem firme no nosso coração, é essa aqui, ó. Eu tenho que sair daqui com a certeza de que eu estou comprometido com Jesus Cristo, com o Filho de Deus e com a sua obra. Responda para você mesmo aí: você está comprometido com Jesus Cristo? Responda para você mesmo: qual é o grau seu de envolvimento e de compromisso com o esparramar da glória de Deus, com a obra de Deus, com a causa de Deus? Como nós estamos? Irmãos e amigos que me ouvem, talvez você esteja aqui e você não pode dizer que é salvo em Cristo Jesus, porque você nunca entregou a sua vida para Ele. Não há paz de Deus no seu coração, você entrou aqui com a vida perturbada, cansada, atormentada. Você nunca entregou Jesus como seu Salvador e hoje você precisa tomar essa decisão. Talvez hoje, aqui nesse lugar, você precisa tomar a decisão de voltar para Jesus Cristo. Você é um desigrejado, um desviado, um triste, sei lá que nome que você está dando para você mesmo. Afastado do Evangelho, vivendo longe de Deus, sem a paz, sem aquela alegria que um dia você experimentou da salvação. E hoje você precisa sair por aqui com a certeza de que se comprometeu novamente com Jesus.
Talvez você precise decidir hoje se batizar. Faz tempo que está frequentando a igreja e precisa decidir se batizar. Talvez você precise decidir hoje que a sua vida vai ser uma vida gasta em prol do Evangelho de Jesus Cristo, da glória do nome dele. Talvez hoje aqui você precisa decidir em nome de Jesus que você vai retomar sua vida de oração, sua vida de jejum, sua vida de intimidade com Deus. E você vai querer servir o Deus que Marcos serve. Uma outra certeza que eu imagino que você deve sair daqui com ela, e eu também, é a certeza de que nós não queremos ficar parados em nossos fracassos e em nossos piores momentos. Oi, gente, todos nós temos momentos horrorosos. O fato é o que a gente faz com eles, o que muda tudo é o que a gente faz com eles. Deixa eu dizer uma coisa para você, em nome de Jesus, aqui nessa noite. Há coisa boa de Deus para a sua vida, para o seu casamento, para o seu ministério, para a sua família. Há coisa boa de Deus, você não precisa ficar amarrado no erro, amarrado no fracasso. Deixa eu dizer uma coisa para você, se você teme o Senhor Jesus, e se Jesus é o teu escudo, então há esperança de Jesus para você. Irmãos, eu fico imaginando João Marcos, quando falhou e quando sofreu aquele tratamento todo na vida dele. Fico imaginando, ele passando por aquilo tudo, mas eu fico imaginando também o que Deus dizia para ele. Imagino que o que se ouvia nos céus acerca de João Marcos, ou para que ele ouvisse, para animar o coração dele, era Deus dizendo para ele: levanta, Marcos, levanta, não desanima, não morre aí nesse erro, não deixa o seu ministério acabar, isso tem coisa boa para você, Marcos, levanta daí onde você está, encara a rejeição e reconstrua. João Marcos amadurece. João Marcos aprende com essa situação, tira a amargura do teu coração, João Marcos. Fica imaginando o Espírito Santo bombando, Marcos falando com ele, perturbando ele. Igual está perturbando algumas pessoas nesses dias. A palavra de Deus, talvez para João Marcos naquele tempo, é essa: João Marcos, a coisa pode estar muito ruim para você, mas eu tenho uma coisa para você, vai melhorar um tantão que você nem imagina. Você não está vendo, João Marcos, o que vai acontecer na frente. Você só está vendo a rejeição, a dor, o erro, a falha. Agora, a vida não acabou aqui, João Marcos. Fique imaginando o Senhor falando com ele: tenha coragem, não fique paralisado na vergonha. Você vai deixar um legado de vida para a minha igreja, para o meu povo. Fique imaginando que João Marcos nunca imaginou, quando foi tratado tão duramente por Paulo, que um dia a igreja de Jesus Cristo, naquele tempo, estaria lendo o seu livro com o seu nome, apresentando Jesus Cristo. Vou dizer uma coisa para você. Eu imagino que hoje, aqui nesse lugar, Deus esteja dizendo algumas coisas mais ou menos como essas para algumas pessoas aqui. Não acabou ainda. Não terminou aí ainda, esse não é o fim ainda. Levante-se, anime, se encoraje. Coisa boa de Deus para você, para o seu coração, para a sua família. A última verdade que eu imagino que a gente precisa ter certeza, não é? Quando a gente sair daqui, é que nós estamos dispostos a uma vida relevante para a glória de Jesus Cristo. De rejeitado, Marcos é chamado de lenitivo. Pela mesma pessoa. Ele é chamado de meu ajudador. Irmãos, que na força que o Senhor dá, o teu cônjuge possa dizer de você: meu lenitivo. Que na força que o Espírito Santo de Deus dá, os teus filhos, teus pais, teu cônjuge possa dizer de você: meu ajudador, minha ajudadora. Que na força que o Espírito Santo de Deus dá, o teu patrão, teus colegas de trabalho, teus funcionários, teus colegas de escola, possam dizer de você: gente que me alivia, essa pessoa me abençoa. A presença dessa pessoa que faz bem para nós. Olhe bem para mim, que esta igreja diga de você: útil para o ministério. Olha que coisa boa. Gente que faz falta, gente que apoia, gente que leva para frente. Irmãos, que você ouça dizer de você mesmo que você é um ajudador bom. Que na força que o Senhor Deus dá, sua vida seja uma vida de perseverança, de recomeços no poder de Jesus e de serviço a Jesus Cristo. Eu quero chamar você para você ficar em pé nessa hora. Aí onde você está, nesse momento, por favor, fique em pé um instantinho.
Aí onde você está, curve a sua cabeça um instante, por favor. Nós estamos terminando, mas eu preciso orar com algumas pessoas aqui. Quero chamar você aqui. O Espírito Santo falou com você. Enquanto você ouvia essa mensagem, que você decide nessa noite não ficar parado no seu erro, sofrendo a sua vergonha. Você que decide romper com a opressão da rejeição. Sabe, quero orar com você que hoje entende que sim, há poder em Cristo Jesus para você recomeçar a sua vida, recomeçar o seu ministério. Você olhar para a sua caminhada com Deus com uma outra perspectiva. Quero orar com você hoje, que está aqui nesse lugar. E às vezes está um pouco doído aí, está sofrendo algumas coisas. Mas você quer dizer para você mesmo e para Deus nessa hora, e para a tribulação que você está enfrentando, que você crê que a coisa boa de Deus para a sua vida, que o melhor de Deus está vindo para o seu casamento, para as suas relações, para a sua profissão. Eu quero dizer e orar com você que nessa noite, dá um passo diante do Senhor. Sai do seu lugar rapidamente. Eu não sei nem bem em que hora o Espírito Santo tocou em você e falou com você, mas você sabe, de repente seu coração ardeu, há algo de Deus aí, e você pode sair do seu lugar, descer da galeria, vir aí debaixo da galeria, da minha direita, da minha esquerda, peça licença para as pessoas, sai do lugar e vem aqui se Deus falou com você. Eu quero orar com você. Talvez você esteja aqui hoje, precisa retomar a sua caminhada espiritual. Talvez você esteja aqui hoje, você precisa dizer para Jesus e para você mesmo: eu não vou ficar nesse nível, eu quero ir para um nível de intimidade maior, eu quero ter mais paixão pelo Senhor. Talvez você gostaria de nessa noite dizer: Senhor, eu quero que os meus filhos, a minha esposa, meu cônjuge, meus pais, meus colegas de trabalho me vejam como um lenitivo. Quero consagrar minha vida assim ao Senhor. De onde você estiver, saia do seu lugar, vem aqui. Deixa eu dizer uma coisa para você, você que está aqui e nunca entregou sua vida para Jesus. Olha, não fique preso aí nesse lugar onde você está. Saia do seu lugar agora. Vem aqui e fala: Senhor, eu venho entregar minha vida. Talvez você esteja aqui desviado. Olha, talvez você está aqui desviado, triste, amargurado. A amargura está tomando conta do seu coração e você quer dizer para ela: não, eu não aceito esse negócio. Quero voltar à minha caminhada, ao meu ministério, às coisas de Deus para a minha vida. Enfim, o Senhor falou com você, sai do seu lugar, vem até aqui, por favor. Isso. E à medida que você vem até aqui à frente, olha, uma coisa boa de você fazer é falar com Jesus. Por que você veio aqui? Fale onde você está, o que você veio fazer aqui na frente? Por que eu vim até aqui? Qual é a decisão que eu tomo? De onde eu parto? O que eu espero? Talvez sua fala com Deus nessa hora: Senhor, eu quero recomeçar, eu vou recomeçar hoje. Recomeçar hoje. Fale com o Senhor aí, onde você está. E nessa hora eu quero orar por você enquanto você fala com Deus. Senhor Deus, nós estamos aqui nessa noite, nesse culto, nesse lugar de adoração. E alguns de nós se movem até à frente de todos, se movem até o altar. E viemos aqui, Deus, com algumas dores e preocupações e angústias. Senhor, mas a gente vem com esperança, esperança que a Tua palavra produz. A gente vem, Deus, com essa esperança de que o Senhor pode tocar a nossa vida hoje, e fazer com que ela deixe um legado bom, coisas boas. O Senhor pode transformar o estado de hoje, o Senhor pode transformar as perspectivas de hoje, o Senhor pode trazer sonhos novos, o Senhor pode trazer um brilho novo para a mente, para o coração. O Senhor pode nos encher de graça, o Senhor pode nos fazer úteis, cooperadores. Deus, gente que o Senhor abençoa e abençoa através de nós outros. Viemos aqui com essa esperança e oramos ao Senhor, e eu oro ao Senhor por estes homens e mulheres aqui. Deus, traz a resposta do Senhor, traz, Deus, o livramento do Senhor. Faz, Deus, aquilo que só o Senhor faz. Expulsa Satanás, quebra, Deus, grilhões, quebra os laços que prendem, para que a gente não fique preso onde estamos, mas que o Senhor nos eleve por sua força a uma rocha mais alta, a um lugar diferente na vida, Deus, um lugar diferente no teu reino e nas coisas do Senhor. Oro por mim, por essas pessoas que estão aqui pedindo ao Senhor. Peço, Deus, uma unção nova,
um óleo fresco da parte do Senhor, que desce gerando cura, que desce, Deus, gerando alívio, que desce, Deus, gerando consolo, que desce, Senhor Deus, também trazendo autoridade, poder do Senhor, para avançar na vida. Ah, Deus, e que o propósito que trouxe teu servo, tua serva até aqui à frente, aquilo que arde no coração, encontre, Deus, a resposta do Senhor, para que o nome de Jesus seja glorificado. Essa é a oração que nós fazemos. Senhor Deus, agora que nós vamos voltar para casa, agora que saímos por estas portas aqui, e vamos começar um culto longe uns dos outros. Deus do céu, permita que esse culto seja um culto abençoado, no poder do Senhor, na graça do Senhor, no favor do Senhor, um culto, Deus, que agrade o teu nome. Agora que vamos sair por essa porta, Senhor, abençoa o teu servo, tua serva, esse filho, essa filha do Senhor, para que ele tenha ousadia, e quando ele tiver ousadia de pregar a sua palavra, quando esse homem tiver ousadia de testemunhar lá na empresa, na escola, quando a tua serva tiver ousadia de falar do Senhor para as amigas, ou no local de trabalho, quando nós como igreja tivermos, Deus, a ousadia de anunciar a boa nova que é Jesus Cristo, Deus, põe a tua mão, põe palavra na nossa boca, dá-nos discernimento, dá-nos autoridade para falar em teu nome, enche-nos de ti e do teu Espírito Santo. Deus, quando os teus servos ousarem pôr as mãos para orar pelo vizinho, pelo colega de trabalho, pelo colega de escola, quando nós ousarmos a cumprir o nosso papel no meio dessa comunidade que precisa de ti, Deus, estende as tuas mãos e confirma a oração, confirma a palavra do teu servo, da tua serva, Deus, fazendo sinais, maravilhas, de modo que o nome de Jesus seja glorificado. Que a gente possa voltar aqui no nosso próximo culto, ou no nosso encontro em célula, tendo testemunhos da sua presença, de um Deus que transforma, vivifica e opera, e que o Senhor faça isso através de nós. Oramos assim, para a glória do teu nome, e que a graça do nosso Senhor, o Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai, que as consolações do Espírito Santo, o poder dele, sejam renovados sobre nós, sobre aqueles a quem nós amamos, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Nós que estamos aqui na frente, aproveite para dar um abraço bom nas pessoas aqui. Você que também está aí, abrace as pessoas, não precisa sair correndo. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.